Oi, gente boa, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para contar uma história numa música. E essa história tem muito a ver com a minha trajetória desde a minha infância. Olha, vocês vão dispensando a qualidade do vídeo, porque como eu ouvi um rapaz dizer, ele que trabalha profissionalmente nisso, né? Usa várias luzes para não ter sombras. Mas eu não trabalho com vídeo profissional, mas eu quero que você atente ao que eu vou dizer, ao que eu falo. Não se preocupe com a qualidade do vídeo, da aparência, mas com aquilo que eu vou dizer. Ah, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa sincera. Se eu tivesse que estar ali, era estar ali. Se eu tivesse que fazer aquilo ali, era fazer aquilo ali. E quando eu não sabia fazer, eu deixava para que alguém soubesse, eu acreditava no que alguém fazia, possivelmente ser o certo, possivelmente ser o bom. E uma pessoa sincera sempre também cai em armadilhas. E eu me lembro bastante bem de uma música que lá uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, mais ou menos ali uns 20 anos atrás, eu ouvia muito cantar e foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. Eu tinha ali pouco mais de 10 anos e eu aprendi a tocar essa música. Com certeza, se não a primeira, mas uma das primeiras entre as 3 músicas, porque eu usava apenas 3 notas, que eram notas menores. Mas o que eu quero falar mesmo não é do tempo que eu aprendi, o que eu aprendi, mas daquilo que a música passa, que ela transmite. A maioria das pessoas são levadas pelo embalo da música, pelo ritmo, pelo não sei o que e tal, mas com a letra dificilmente alguém prestar atenção, meditar nela. E o aspecto da primeira estrofe da música, ela leva a algo muito sério que nos dias atuais tem piorado bastante. E o restante da música, a partir do refrão, ela carrega traços, como vai estar dito nas estrofes, nas 2 últimas estrofes, como no refrão. Ela carrega traços e características de pessoas que, como se fossem do Antigo Testamento. As pessoas, mesmo hoje, carregando traços de gente do Antigo Testamento, como se não conhecessem Jesus. E falando nisso, as metáforas usadas nas 2 últimas estrofes são de coisas que aconteciam ou que aconteceram lá no Antigo Testamento. Que diz assim, a música é assim: estamos vivendo em tempos difíceis, estamos em crise de sinceridade. São muitos os homens que falam de Cristo, porém são tão poucos que falam a verdade. O dinheiro compra a vergonha dos homens, dinheiro é linguagem que o mundo entende, mas ainda existe crentes verdadeiros. O crente que teme ao Senhor não se vende. O meu Senhor se agrada de crente fiel, que fala a verdade, que vive uma vida de sinceridade e não dá lugar pro inimigo agir. Ele arrebenta muro, destrói fortaleza, faz fogo descer, na água e no fogo
Ele está contigo e não vai deixar nenhum mal te atingir. Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens sinceros e muito valentes, em terras estranhas, em horas difíceis, nos mostraram como devemos ser crentes e como Deus honra o crente sincero. Na água e no fogo ele nunca falha. Não eram só três, havia mais um. O Senhor estava também na fornalha. Meu Senhor se agrada de crente fiel, que fala a verdade, que vive uma vida de sinceridade e não dá lugar pro inimigo agir. Ele arrebenta muro, destrói fortaleza, faz fogo descer. Na água e no fogo ele está contigo e não vai deixar nenhum mal te atingir. O rei Ezequias estava doente e era uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías e profetizou o que seria fatal. Porém Ezequias, que era sincero, orou e pediu para Deus voltar atrás. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida, voltando 10 graus no relógio de Acaz. Meu Senhor se agrada de crente fiel, que fala a verdade, que vive uma vida de sinceridade e não dá lugar pro inimigo agir. Ele arrebenta muro, destrói fortaleza, faz fogo descer. Na água e no fogo ele está contigo e não vai deixar nenhum mal te atingir. Notou que todas as menções a partir do refrão carregam umas características de alguém muito da antiguidade. Por exemplo, carrega as características do refrão de um Elias, pediu fogo do céu. Mas já no Novo Testamento, os discípulos perguntaram a Jesus: nós podemos pedir fogo do céu para consumir os samaritanos? Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois? Essa características de guerreia, de manda cair fogo do céu para consumir, essa coisa do Senhor dos Exércitos ficou lá no Antigo Testamento. O Senhor dos Exércitos, o Senhor das armas, o Senhor do não sei do que. Quando as pessoas ficam dizendo, a Bíblia diz, coloca no lugar certo. Quem foi que disse? Porque uma coisa é a Bíblia, outra coisa é Jesus. Quando alguém diz, a Bíblia diz que aquele que saca da espada, pela espada também morre. Certo, está na Bíblia e podia estar em qualquer outro lugar. Aliás, quem escreveu isto foram os narradores, os discípulos que narraram os acontecimentos de Jesus. E eles narraram, colocaram num rolo uma coisa, mas não que agregassem aos livros dos judeus. Eles não. Eram mensagens para pessoas. Dali para frente, era a mensagem que andava para frente, não que ficava corroendo, querendo viver os passados. Por isso, quando alguém disser o que foi que disse, o que é que está escrito, diga onde é que está escrito, quem disse, para que disse, por que disse, sem ficar querendo fazer malandragem. Que nem um cara, que nem, é até uma expressão cearense, que nem um cara aí de usar um Pedrão, tá escrito do Pedrão, que Jesus mandou vender as capas e comprar armas. É brincadeira o cara desse. E nós não somos ovelhinhas. Não, que
falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento. E segundo, também falta de gente, de uma pessoa sincera. Isso é falta de sinceridade. Está escrito sei lá onde. E disse isso. Bom, quando Jesus está no negócio, o que reina é a paz. Aliás, eu tenho um texto aqui que eu estou escrevendo aqui, de que identifica o reino de Deus. O reino de Deus é invisível. Jesus compara o reino dos céus como o fermento. Ele é invisível, você não vê o que está acontecendo. Mas você percebe depois que a massa aumentou e tal, o bolo cresceu, o pão fermentou, mas você não vê o que é que está acontecendo. Assim, o reino de Deus é como o fermento, é invisível. E você não vai encontrar o reino de Deus em algum lugar geográfico do planeta Terra. Jesus disse, quando alguém disser, ele ali, ele acolá, não vá porque não é verdade. Não está em Marte, não está em nenhum lugar do cosmos. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Entenda bem isso, Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Aí vem aqueles que se dizem igreja, uns... Meu Deus, é só falta de entendimento. Falta de entendimento. Querer estabelecer na terra um grupo, um reino, uma dominação, um controle cristão, que nada de Cristo tem. Falta de discernimento. Falta de entendimento. Porque Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. A gente deve morrer para este mundo. O reino de Deus, onde é que ele acontece? Jesus disse que é no coração. Reino de Deus acontece no coração. Por isso que esse coração tem que ter os frutos do Espírito. Amor, paz, não é guerra, é longanimidade, é benignidade, é paciência, é mansidão, é fidelidade, é domínio próprio. Porque contra essas coisas não há lei, não há empecilho, não há proibições. É isso que Paulo quer dizer. Contra essas coisas não há proibição. Pode praticar à vontade. Agora, aquilo que o povo quer falar só de proibição em proibição, anda longe do que Jesus ensina. Aliás, Paulo é quem diz que essas tais proibições, não toque nisso, não comas aquilo, não manuseie aquilo outro, só tem, isso passa, e não tem nenhum controle, não tem nenhuma relevância para conter as paixões carnais. Eu fico muito triste quando eu vejo gente que começou simples no Evangelho, que começou sincero, aí depois de um tempo ele dá uma guinada absolutamente louca. Você sabe que eu vi um cara dizer assim, você quer ser rico, quer ser não sei o que e tal. Aí sabe uma coisa, eu vou ostentar, eu quero o melhor dessa terra. Aí cai na tentação, né, cara? O reino de Deus acontece no coração. Por isso é que Jesus diz, ensinando os discípulos a orar, dizendo assim, venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Que tal você pensar no Pai Nosso, em vez de estar com ele decorado e ficar repetindo sem estar pensando? Uma coisa é você ter ele memorizado, repetir, mas sem entender, sem pensar.
Outra coisa é você, pelo menos ler, pelo menos se tem decorado, mas pensa nele, medita nele, medita. Pensar sobre a oração que Jesus ensinou. Não adianta ficar repetindo textos decorados, mas não ter nenhum entendimento. Eu vou te dar vou dar para vocês aqui uma coisa simples que eu tenho visto nos últimos dias. Nós estamos no período das eleições e há aquela briga, aquela disputa, é Lula e Bolsonaro. E no primeiro turno estava eu vi uma imagem assim, uma figura de alguém de joelhos, de trás de um púlpito, que chamam na igreja evangélica é púlpito, chamam na igreja católica é altar, na igreja católica é altar, de trás de uma coisa assim, e de joelhos, e uma bandeira do Brasil por cima, e dizendo que a guerra é espiritual, não é só uma guerra política. E citando o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2. Separaçãozinha de texto, pegaram o textozinho de Paulo, capítulo 6, verso 2, esquece todo o resto para trás, tomai as armaduras de Deus e tal, etc, etc. E aí diz o versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra o ser humano. A pessoa pega o restante do texto, que é contra os principados e potestades, sem entender o que significa principados e potestades, sem entender o que significa os dominadores, aqueles que querem dominar e ter o controle das nações, do mundo, que é das trevas. E não leva em conta o que Paulo diz. Primeiro, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o ser humano. E qual é a guerra que tramam, qual é a guerra que batalham? Porque ele é defensor dos LGBTs. É guerra contra o ser humano, não é não? Ele é defensor disso e disso, daquilo. Cara, defensor do ser humano. O negro, o pobre, o desamparado, aquele que é tratado como a escória da sociedade, o desprezado. E política é para isso. Ou tu acha que política é para exercer um controle, uma imposição sobre outros? Pelo menos a nossa não. A nossa é democracia, não é autocracia, não é o Nero que está aqui. Não é da época de Jesus, e Jesus conviveu com esse povo. Aí tem gente que diz, mas se fulano for, vai fechar as igrejas, não vai poder mais pregar o evangelho. Jesus pregou o evangelho na época em que não era democracia, tá certo? Se você quiser ficar com medo de pregar o evangelho, se for o evangelho mesmo, se você quiser ficar com medo de pregar o evangelho, pode esquecer o que Jesus ensinou, porque Jesus diz, não temam aqueles que matam o corpo. Temei antes aquele que pode pegar a vossa alma e colocar no lugar escuro, onde haverá choro e ranger de dentes. A esse temei. Mas temer quem mata o corpo, não. Por isso é que eu creio e eu sei que a sinceridade está diminuindo cada vez mais. Jesus disse que o amor vai esfriar também. E o amor está se esfriando, de quase todos. São poucos que eu vejo com os sotaques dos pentecostais, grita e tal, que eu já não me identifico com esses gritos, mas quando falam a verdade, a gente se alegra porque é a verdade.
E quando falam com amor, a gente se alegra, porque é a verdade dita com amor, para abrir os olhos dessas pessoas. Mas a grande maioria está querendo cultuar um líder político e sei lá mais o que. Está querendo dominar. É uma igreja que não quer morrer. É gente que não quer morrer para esse mundo, quer dominar.